O dia foi tão cheio de acontecimentos que foi difícil até escolher sobre o que falar hoje. Com certeza vou falar sobre a confissão de uma pessoa, sobre a colocação de bombas em sedes próximas às sedes do Partido Democrático Republicano. Mas vou começar pelo bilhão roubado em Minneapolis. Já estão dizendo que não foi 1 bilhão, mas sim 8 bilhões que foram roubados lá. Essa é, claro, uma história inacreditável pela estupidez e pela vileza do governo. Uma boa lição para quem diz: o governo resolve tudo, é sábio. Eu confio 100% no nosso governo, nos bodes eleitos e nos administradores do nosso patrimônio comum. No final, haverá uma breve vinheta sobre 6 membros do Congresso que pediram aos nossos militares que não obedecessem às ordens do comandante-chefe. E agora ao guia de como roubar. Se dissessem a você que, enquanto houver um problema de pessoas em situação de rua na sua cidade, você receberia 100 milhões de dólares por ano e a tarefa, como lhe explicaram, seria acabar com esse problema. Você não vê nada suspeito nessa proposta? Não, enquanto o problema existir, você recebe uma quantia fabulosa de dinheiro. Assim que esse problema desaparece, o dinheiro também desaparece. Para onde vai sua motivação? Resolver o problema ou mantê-lo até você se aposentar injustamente? Mas, por outro lado, a tarefa, o objetivo estabelecido é resolver esse problema. Então, o bem público traz para você, ou melhor, tira de você 100 milhões, ou seja, haverá um benefício, mas vão tirar 100 milhões. O que você acha que 99% da humanidade vai fazer? Perceba, eu não disse 100% porque pode acontecer de ter alguém que... Bem, nesse caso, ou ele é um anjo de Deus tão ingênuo, mas se ele fosse assim, ninguém o teria nomeado para o cargo de chefe. Correto? Onde é preciso dividir com o superior e não ficar de bobeira. Então, para que não vocês, claro, não vocês são bons, mas para que todos os outros façam o que normalmente fazem nessa situação. Eles alcançam vitórias e conquistas, mas de um jeito que o problema, Deus me livre, não desapareça, e gritam sobre suas conquistas em cada esquina. O governador Gavin Newsom declara que novos dados mostram uma redução da população de rua na Califórnia. É isso aí, eles imprimiram números em um papel e fingem que estão muito felizes com esses números, eles realmente gostam deles. Ou seja, além de roubar, ainda fazem tudo para si mesmos. Parabéns com felicitações e sucessos com presentes. E em que eles tiveram sucesso? Eles tiveram sucesso em roubar, claro. Até já inventaram um nome para isso, sem-teto. Complexo industrial do sem-teto. Este caso mostra como a indústria dos sem-teto se transformou em um esquema de lavagem de dinheiro, onde políticos envolvidos e líderes de ONGs enriquecem, enquanto o problema que eles supostamente resolvem só piora cada vez mais. Vou relatar a fraude sistemática no Centro Vanguard, conhecido provedor de serviços para pessoas em situação de rua em Los Angeles. Dados federais mostram que essa organização não governamental recebeu mais de, só imagine, 100 milhões de recursos públicos, apesar do grande descumprimento dos requisitos de auditoria federal. Durante anos eu disse especificamente 100 milhões por ano, referindo-me especificamente a este centro. Mas, para deixar claro, a Califórnia gastou de alguma forma entre 6 e 8 bilhões de dólares, e isso só no ano de 2023, desde 2019. Até hoje, desde que esse programa foi organizado, o Estado jogou 30 bilhões nesse buraco fedorento. Segundo as autoridades, há 187 mil pessoas sem teto na Califórnia, e não está claro se os imigrantes ilegais estão incluídos nesse número ou não.
No total, em 5 anos foram gastos cerca de 160 mil dólares por cada pessoa sem teto. O número de pessoas sem teto em 2019 era de 151 mil e após 5 anos chegou a 187 mil. Ou seja, gastando 160 mil dólares por pessoa sem teto, os funcionários públicos aumentaram o número de assistidos em 36 mil. Mais sem teto, mais dinheiro, menos sem teto, menos dinheiro. Com os 160 mil gastos, dava para comprar uma casa móvel para cada pessoa sem teto e colocá-las em parques especiais. Temos muitos desses por aqui. Se você for para fora de Los Angeles, não exatamente em São Francisco, San Diego ou Los Angeles, é possível achar um apartamento pequeno. Agora, em vez de uma casa móvel ou trailer, é um pequeno apartamento por esse valor. Bem, digamos, Riverside e San Bernardino são lugares bem agradáveis para se viver. Um monte de gente mora lá e não pensa nada de ruim sobre isso. Mas assim que você fizer isso, vai resolver o problema dos sem-teto e matar a galinha dos ovos de ouro. A continuação é com a gente. Eles tiram dinheiro para boas causas e, como somos otários, não resolvem o problema, só aumentam, como acabei de mostrar para vocês. Mas isso, o sem-teto, é fichinha, senhoras e senhores. Aqui está o Programa de Combate à Pobreza de 1964 Lyndon Johnson, que nos custou desde 1964 cerca de 25 trilhões de dólares, ou seja, 2/3 da nossa dívida nacional. Isso já nem é engraçado, eu nem sei, está além do ridículo, na minha opinião. Sim? 2/3 da dívida nacional. Temos só 38 trilhões, na verdade, é um pouco menos que 2/3. Ou seja, foi gasto 1 trilhão por ano nesse programa nos últimos anos. No início dos anos 70, pobreza era a incapacidade de sustentar a família com o necessário. Era de 11, 12% da população. E hoje, agora, é estimada em 10, 11%. Ou seja, a pobreza diminuiu em 1% após gastar 25 trilhões de dólares. Genial, viva! Se gastarmos mais 250 trilhões, talvez consigamos acabar com a pobreza de vez. Só para ficar claro, nós pagamos juros pela nossa dívida pública. Ou seja, também é 1 trilhão por ano, e com os pobres que a gente não consegue tirar da pobreza, gastamos 1 trilhão por ano. Na minha opinião, nós enlouquecemos ou talvez nunca tenhamos sido muito inteligentes. Isso também é possível, mas se não for o caso, como conseguimos ganhar tanto dinheiro que, mesmo distribuindo trilhões, ainda assim temos o suficiente? E como seria incrível a vida na América se não a estivessem saqueando? E agora, as fileiras dos comunofascistas aumentaram? Ouça o democrata com consciência, Bilmar Bernie. Sanders sempre quis implementar um sistema único de saúde para o nosso país de 340 milhões de pessoas, mas quando o liberal Vermont, descolado, tentou fazer isso para seus 626 mil habitantes, fracassou. Como aquele pobre salão oval na semana passada, Bernie AOK. Mamdani não são democratas, eles mesmos vão te dizer isso primeiro, eles são socialistas democráticos, e isso é uma coisa completamente diferente. Se você já se perguntou o que ocorre quando o Partido Democrata se aproxima do socialismo, prepare-se. A história de hoje é como quando amigos avisam para não mandar mensagem ao ex, mas você manda mesmo assim. Bill Maher voltou a atacar Al Z, Bernie Sanders e Zoran Mamdani. E desta vez, ele não está apenas irritado, ele está fazendo uma verdadeira intervenção política. As crianças pensam que nada aconteceu antes delas nascerem, mas aconteceu sim. Já fizemos esse experimento várias vezes e os resultados sempre são óbvios. Aqui está a Coreia do Sul capitalista à noite vista do espaço e aqui está a Coreia do Norte socialista. Aham.
Em 1900, a Venezuela era mais rica que a Polônia, mas depois a Polônia, ao se libertar do passado soviético, passou completamente para o capitalismo. E agora sua economia é tão grande quanto a do Japão. E as pessoas lá têm salários altos, baixa inflação, carros, férias em casa. Enquanto isso, a Venezuela trocou o capitalismo pelo socialismo de Hugo Chávez, igual ao de outros séculos. Bagunça. O que eu contei para vocês sobre os programas de combate ao sem-teto e contra a pobreza é apenas um pequeno ensaio. As tragédias que acontecem com os países que começam a construir o socialismo... Isso fez um dos países mais ricos da América Latina se tornar um dos mais pobres. Salários baixos, inflação, escassez, interrupções, 8 milhões de refugiados. Se você acha que Nova York pode reinventar essa roda, você está enganado. Maher Postoiano lembra às pessoas que Bernie, Alci e Mamdani, na verdade, não são democratas. Eles são socialistas democráticos, uma categoria completamente diferente, e eles admitem isso com orgulho. O problema é que muitos eleitores não veem a diferença. Mas a principal piada do Maher é que esses mesmos políticos que se posicionam contra o capitalismo são conhecidos justamente porque o capitalismo existe. Socialismo democrático é como um perfil de namoro. Parece ótimo até o encontro real. Essas eleições estão acontecendo justamente quando temos em Washington uma administração que a cada dia nos leva cada vez mais para uma sociedade autoritária. Esta é a América. Que nossas palavras sejam ouvidas tão alto esta noite que Andrew Cuomo as escute, no apartamento dele. Nova York não está à venda por $8.000 mensais. Mas o que significa Nova York não está à venda? Como ele pretende comprar isso aqui? Aliás, pelo número de proprietários que estão fugindo, saindo de Nova York e se apressando para vender... Nova York está realmente à venda com suas propriedades, mas o problema é que não há comprador. Então, senhores, a melhor maneira de roubar a população, quero dizer. Primeiro, o principal é estabelecer a democracia, que é um nome bonito para designar a ditadura da maioria. Depois, o segundo passo é encontrar um grupo minoritário invejado, ou seja, algo do tipo, aqueles que querem ter o que a minoria possui, para que eles também possam ter isso. Aliás, 49% é uma minoria, mas quanto menor ela for, mais fácil é para o chamado maioria se voltar contra ela. Então, eles são a maioria e a ditadura da maioria é a democracia. Democracia é a ditadura da maioria. Senhores, não tenham dúvidas. 51% votam e 49% são obrigados a aceitar. Isso se chama ditadura, aqui é a ditadura da maioria. Então, o que precisa ser feito é encontrar um grupo assim, identificá-lo. Aquele que sente inveja, que odeia, e transformá-lo em maioria. E agora eles vão votar por qualquer coisa, tirar daqueles que têm e dar para eles. E então, depois disso, criar um programa que toque tanto a alma de toda a população, que as pessoas deem dinheiro achando que isso é nobre e necessário. Por exemplo, proteger jovens garotas da obscuridade religiosa. Por exemplo, realmente não importa. O principal é que toque as pessoas, ou salvar tartarugas no Oceano Índico também pode tocar, ou então educação sexual. Komarov é um tema interessante. Já fizeram isso com peixinhos, mas não com mosquitos. Não estou brincando, com peixinhos já foi feito. Então depois é preciso começar uma campanha publicitária em massa, explicando a necessidade, a urgência e a importância das doações para esse programa. Porque sem esse programa, bom, né, e depois, digamos assim, a inteligência artificial vai te contar o que não é possível fazer sem esse programa. E quinto, lutar com todas as forças pela educação sexual. Komarov. E lutar até a aposentadoria, é claro, proclamando constantemente vitórias impressionantes que indicam que estamos no caminho certo. E falta só mais um pouquinho de dinheiro.
Todos nós, como dizem, já estamos com um pé na cova ou com um prego. Dentro Arios, Simulac segue. Lembra, no dia em que a Make America Great Again supostamente atacou o Capitólio? De manhã encontraram 2 bombas. Uma na sede do Partido Democrata e a outra na sede do Partido Republicano. 4 anos se passaram e, apesar das imagens das câmeras próximas, não conseguiram encontrar o criminoso O, ou os criminosos. Quando a nova chefia, pessoas de Trump, naturalmente, chegou ao FBI, eles encontraram milhares de páginas, relatórios, detalhes em vídeo que não estavam organizados. As pastas, esses papéis, estavam presos com aqueles, como se chama, aqueles grampos. Eles estavam dobrados para dificultar virar as páginas. Senhoras e senhores, então estudaram todas essas pastas. Nada tinha sido digitalizado, nada tinha sido colocado no computador, nada feito em formato digital e praticamente não encontraram nada. Ou seja, uma enorme quantidade de material foi coletada durante 4 anos e nada disso foi organizado, nada foi encontrado. Dava a impressão de que, por algum motivo, o FBI não estava esclarecendo, mas sim complicando esse caso, embora, digamos assim, seja estranho. Sim, a nova equipe começou a investigar, a entender, e as primeiras conclusões foram feitas por uma policial que depois foi trabalhar na CIA. Pelos documentos, pelos papéis, parecia que foi ela quem trouxe essas 2 bombas. Elas não explodiram, mas desviaram a atenção da polícia do Capitólio. Nos documentos havia até uma informação de que ela fez uma cirurgia na perna, que resultou em uma leve mancada, e aí está essa mancada, então, e outras coisas assim. O caso já passou para a próxima fase. Ou seja, o investigador estava trabalhando com o promotor, já foi, por assim dizer, para a imprensa, sim, quando novos detalhes, que antes eram cuidadosamente escondidos por algum motivo, vieram à tona. A análise do FBI, por exemplo, levou à conclusão de que nos 2 locais não era uma mulher, mas sim um homem. Ou seja, o FBI começou a considerar um cenário completamente diferente. Brian Cole Jr., que o FBI aponta como o organizador das bombas caseiras nas sedes dos partidos Democrata e Republicano, um dia antes de 6 de janeiro de 2021, ele compareceu hoje pela primeira vez ao juiz no Tribunal Federal do Distrito de Colômbia. O que houve? Foi rápido. Ele basicamente ouviu o juiz ler as acusações contra ele, que são muito graves. Posse de um artefato explosivo. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, disse o juiz, se for considerado culpado no final. Um fato interessante do tribunal. Os promotores dizem que ele passou cerca de 4 horas respondendo perguntas e cooperando com agentes do FBI após a prisão. Na quinta-feira, a família de Kula também compareceu ao tribunal. Eles gritaram, "Nós te amamos", depois que tudo foi dito e feito. Embora ainda não tenhamos confirmado o motivo de forma independente, a Associated Press informa que ele não apenas confessou ser o autor, também informa que ele era apoiador do presidente Trump desde 2020 e acreditava que as eleições foram roubadas. Praticamente todos que foram ao Capitólio em 6 de janeiro disseram que isso foi o que os motivou. Isso teria acontecido na véspera, evidentemente, mas talvez movido pela mesma convicção. Agora ele deve comparecer ao tribunal em 15 de dezembro. A imprensa imediatamente informou que Brian Cole plantou bombas para se vingar por Trump, a quem ele apoiou em 2020. A continuação, algo não está batendo para mim. Então, o FBI de Biden está escondendo o envolvimento de Cole, não fornece nenhuma informação sobre ele, está acobertando ele. E ele, do ponto de vista deles, é tão bandido quanto aqueles que atacaram o Congresso. Então, como assim? Como os marinheiros bálticos em 1917 foram para o Palácio de Inverno, lá o cheiro, a sensação é diferente da verdade. Oi pessoal, aqui é o Benny. A situação ficou ainda mais estranha quando o homem que colocou bombas caseiras confessou às autoridades federais ter instalado os explosivos em 6 de janeiro. Agora temos uma confissão completa e também um motivo. Ele diz que é apoiador do Trump, que estava muito irritado com toda essa questão das eleições e tentou se vingar ou algo assim.
Mas isso é simplesmente uma loucura. Vamos começar do início. Em que devemos acreditar agora? Que esse jovem negro, que até onde sabemos não tem absolutamente nenhuma ligação com o presidente Trump ou com o movimento Make America Great Again, um homem que praticamente não tem nenhum rastro digital, foi completamente radicalizado. Embora a sua família, para quem ele trabalha em uma empresa de fianças que concede fianças a estrangeiros criminosos, tenha processado várias vezes a administração Trump e depois a de Biden. Por racismo, que, como você entende, obviamente está impregnado da ideologia de esquerda, do ativismo por justiça social e racial. Que esse homem, esse chamado lobo solitário, estava tão bravo e chateado com os resultados das eleições de 2020 que ele começou a fazer bombas, mas depois descobriram que ele começou a comprar peças para bombas muitos anos antes de instalá-las. O que é isso? O que diabos está acontecendo? Viu? Não sou só eu que faço a mesma pergunta. Ele ficou tão ofendido por causa do Trump que, sem saber fazer 2 bombas, acabou colocando-as justamente naquele dia e na hora certa, quando outros iguais a ele foram, e ele nem sabia disso. Ou seja, antecipadamente, claro, invadiram o Capitólio sem armas e andaram um pouco pelo Congresso, depois foram para casa sem quebrar ou violar nada. Nem sequer escreveram Vaja esteve aqui, ou Macha mais Pacha. É o mesmo que gravidez. Simplesmente vagaram e foram embora. Criminosos, que desagradáveis. Bom dia, Ana. Minha colega Carol Lanigan e eu soubemos de várias fontes que esse suspeito, na verdade, confessou ter colocado as bombas. Ele disse ao FBI que apoia Donald Trump. Mas eles também reuniram provas de que ele tem tendências anarquistas, e eles dizem que esse é o motivo aqui. Os motivos desse ato não estão totalmente claros e eles estão sendo cautelosos em relação a qualquer conclusão sobre essa informação. No Capitólio dizem que notaram tendências antissociais nele, já que morava só com os pais. Os vizinhos o descreviam como uma pessoa quieta e tímida. Então muita coisa ainda não está clara, mas o principal é que ele confessou. Parece que resolveram esse caso após 5 anos tentando reunir provas. 5 anos de buscas e agiam discretamente. Editor, agora encontraram. Por que não encontraram antes? E ele veio e disse, sim, fui eu quem fez isso. E eu sou apoiador do Trump. Não estou surpreso, mas se você olhar para o depoimento juramentado apresentado ontem ao tribunal, eles tinham simplesmente uma quantidade esmagadora de provas que ligavam esse homem ao crime em questão. Não só o histórico de compras dele, mas também o telefone dele, que foi rastreado pelas torres de celular naquela área exatamente naquele momento. E, para completar, eles ainda tinham mais uma coisa. Um leitor de placas que estava em uma das rodovias que levavam direto ao Capitólio, e a placa dele também foi registrada por esse leitor naquele dia. Então, normalmente, quando você vai interrogar um suspeito em um caso, você apresenta para ele algumas evidências, não todas, mas parte das provas que você tem. Isso muitas vezes faz com que eles pensem, me pegaram e, sabe, eu poderia até confessar. Acredito que, ao apresentarem tudo isso para ele, ele percebeu que foi pego. Então, o que vem a seguir? Agora precisamos de respostas para todas as outras perguntas, para toda essa sequência. Discutimos isso detalhadamente hoje de manhã no ar. Muita coisa interessante para você? É alguém que foi radicalizado, é alguém que, como vimos com sequestro, Gretchen Whitmer, como vimos em outras conspirações federais frustradas, é uma pessoa que foi usada como bode expiatório para manipular o ambiente de notícias e político para atacar o Make America Great Again. Sabe, eu não sei. A família dele diz, pelo contrário, não consigo acreditar que isso está acontecendo. Sabe, eles estão em choque. Ele não faria mal nem a uma mosca, ele não tem vida social, está no espectro, é uma pessoa que não tem passado ou histórico de violência. E, sabe, bem, obviamente vocês pegaram a pessoa errada. Depois ele confessa e tudo perde o sentido. Então, o que devemos tirar de tudo isso, né? O que precisamos aqui e o que é indispensável é mais informação. E foi isso que nos prometeram depois da acusação de hoje. Nos prometeram que haveria uma avalanche de novas informações do FBI, dos federais, do Dan Bongina e da Cat Edsel, que ontem à noite ambos falaram na televisão.
Ouçam, além de muitas novas informações sobre o que ocorre aqui, vocês verão as falhas do FBI e de Biden ao tentar encontrar essa pessoa. Agora isso meio que complicou tudo, porque eu achava que era alguém da extrema esquerda, que era um radical de extrema esquerda. Pela família, pelo histórico, com quem ele se relacionava e trabalhava, me parecia que era algo assim, sabe? Claramente era alguém da esquerda tentando prejudicar o movimento MAGA. Por que bombardear o próprio movimento se no dia seguinte o MAGA ia marchar aqui? Por que você fez isso? Isso não faz sentido. Se você apoia tanto o Trump, por que colocou uma bomba no Convenção Nacional Republicana? Isso não faz sentido nenhum. Agora, tudo isso é sem sentido. Precisamos esperar por mais informações. É isso que Cash e Dan disseram, pelo menos ontem, sobre o que vamos receber. Um rastreamento. Você saberá muito mais sobre isso nas próximas 24 horas, porque vai acontecer a sua primeira aparição no tribunal. Ele será acusado e passará pelo procedimento oficial de acusação. E assim que isso acontecer, poderemos informar ao público com mais clareza sobre o que descobrimos. Mas lembro ao público que esse suspeito tinha apenas 25 anos na época do suposto incidente com a bomba. Nada velho, não é uma pessoa com um longo histórico no sistema de justiça criminal. Mas acho que vamos descobrir nos próximos dias, talvez até amanhã. Esse é o volume de recursos que precisa ser investido nisso, de modo geral, sem maquiar as provas desse caso. Você precisa ir comprar tubos, precisa ir comprar tampões, precisa ir comprar enxofre, precisa ir comprar fios. Depois, é preciso saber como montar tudo com sucesso. E lembre-se, felizmente, esses dispositivos não funcionaram, mas eles poderiam ter funcionado. Eles estavam prontos para explodir, e isso foi uma catástrofe evitada que, felizmente, salvou a vida de centenas de pessoas ao redor do Capitólio dos Estados Unidos. É nisso que nos concentramos como investigadores e agentes do FBI que lideraram e afirmaram isso. Vamos descobrir quem compra, como usa e aprende a fazer isso. Acho que vocês saberão mais sobre o planejamento, motivos e detalhes nos próximos dias. Ou seja, era preciso saber o que comprar, depois comprar isso, então juntar tudo, depois comprar, usar e então verificar. Como chegar despercebido até os alvos escolhidos, se vestir de forma que ninguém veja nem as mãos nem o rosto. Fazer tudo isso e guardar segredo por 5 anos sobre o que fez. Sean, eu não sei o que diabos aquela equipe anterior de gestores estava fazendo. Além de perseguir opositores políticos, usar o FBI como arma, destruir sua reputação, envergonhar os agentes que trabalham muito bem lá, que capturam terroristas, espiões, o primeiro comando da capital e todos os outros. Parece que eles estavam tentando deliberadamente minar a confiança na instituição. E isso é terrível. Eu não sei o que eles faziam, mas vou contar o que aconteceu quando chegamos com o diretor, na minha primeira reunião. Jurei e prometi. E após 15 minutos, quem estava na reunião sabe disso. Perguntei, quando começo? Preciso de um relatório completo sobre o caso do sabotador, já no primeiro dia, e olhei para o agente responsável recebendo o relatório do que fizeram. E eles fizeram um trabalho bastante extenso, investigaram, acho que milhares de pistas, mais de 6.000 entrevistas. Foram seguidas centenas de pistas e o caso ainda estava relativamente sem avanços. E eu agarrei o agente responsável pelo caso na saída e disse: você vai pegá-lo para mim, você vai rastrear esse cara e encontrá-lo, você vai pegá-lo para mim, eu quero ele. E isso deu início a uma operação de quase 9 meses para garantir que pudéssemos fornecer total responsabilidade e transparência ao público americano. E encontrar esse cara, e hoje nós conseguimos. Bem, foi uma decisão meio idiota. Segundo os vizinhos e conhecidos, ele era uma pessoa reservada e quieta. Morava com os pais, gostava de passear com o cachorro pelo bairro, nunca participou de manifestações ou marchas, não escrevia nada nas redes sociais e sem ter nenhum treinamento. Operou em 2 locais para não ser encontrado por 5 anos. E aqui vai mais uma coisa estranha. 4 anos. Os democratas gostariam de pegar um trumpista com bombas. Isso seria ótimo para eles, digamos assim. Ajudaria a destruir Trump e o Make America Great Again. Agora vamos pensar um pouco por nós mesmos.
Eu afirmo que se Dan Bandino o encontrou, então os democratas também poderiam ter encontrado, e talvez tenham encontrado durante 4 anos de buscas, talvez até tenham encontrado e não anunciaram, como o terrível Trumpamana, que tentava matar todos que estavam no caminho do monstro Donald J. Trump. Pela lógica, não deveria ser apenas um único colocador de bombas. Essas bombas, bem, tenham explodido ou não, deveriam ter desviado forças policiais significativas dos degraus do Capitólio. Quem precisava disso? Por que alguém precisaria disso? Além disso, a pessoa que colocou essas bombas deveria saber o dia e a hora exatos em que precisava colocá-las. Tudo coincidiu perfeitamente. E terceiro, ele podia pensar qualquer coisa, que ele estava sozinho, que ele era a favor do Trump, enquanto toda a família e todos os amigos eram contra o Trump. E ele era o único lutador. Ou seja, ficando irritado pela primeira vez na vida com uma fraude política, ele fez bombas. Aliás, ele comprou os materiais 1 ano antes de enganarem o Trump, ou seja, ele já pensava que poderiam enganar o Trump e, por isso, estava se preparando. Uau! Ele comprou os materiais e aprendeu a montar a bomba, e quando enganaram o Trump, ele pegou 2 bombas montadas e foi colocá-las no dia da manifestação. E por que, se ele protestava contra o fato de terem enganado o Trump, por que colocar uma bomba no Partido Republicano continua sendo um mistério? Então, agora a minha versão da fobia... Talvez isso, não sei. Na época, pegou ele no radar e começou a treiná-lo, talvez sem que ele mesmo entendesse o que estava acontecendo. Hoje em dia, isso pode ser feito até mesmo pela internet. E quando chegou a hora, apertaram o botão, disseram quando e para onde ir, onde e como colocar as bombas, como se vestir, como andar para não ser reconhecido. Só então fica claro por que não conseguiram encontrá-lo. Não conseguiram encontrá-lo porque ninguém o procurava. Aqueles que precisavam sabiam onde ele estava, quem ele era, como ele estava e como encontrá-lo em 1 minuto. Então, respondendo à pergunta do início deste segmento sobre como cometer um crime e escapar do castigo, a resposta é a seguinte: obrigado. Esteja no mesmo time das pessoas que depois vão te procurar. Assim ninguém vai te encontrar. Nunca. Não encontraram quem atirou e matou John Fitzgerald Kennedy. Continuação, porque parece que aqueles que procuravam eram exatamente os mesmos que deram a ordem para atirar. Lembre-se, 6 congressistas, todos ex-militares. Todos esses membros do Congresso lançaram esse vídeo na semana passada, causou muito barulho, e todos eles foram convidados para o programa de domingo. Temos trechos de todos eles e nenhum deles deu uma resposta consistente. Cada um tinha um assunto para conversar. Eles vão para a mídia amiga e recebem perguntas que deveriam ser simples, se eles tivessem pensado antecipadamente sobre o resultado disso. Você acha que o presidente Trump deu alguma ordem ilegal? Pelo que eu sei, não tenho conhecimento de coisas ilegais, mas com certeza há jogos jurídicos acontecendo com essas greves caribenhas e tudo relacionado à Venezuela. Ela era analista da CIA. Esse é o Departamento de Malabarismo Jurídico nos Estados Unidos e ela está sentada aqui falando. Era uma necessidade tão urgente que publicamos esse anúncio para que as pessoas soubessem da lei, que elas não precisam cumprir ordens legais. Eles se entregaram. Isso mostra que foi motivado politicamente para minar a autoridade do presidente dos Estados Unidos como comandante-chefe. O que foi isso? Para quê? E agora o véu de névoa começa a se abrir. Após a apresentação inesperada deles, de repente apareceram escudos com textos sobre bases militares dos Estados Unidos da América, rádio e televisão. As explicações diziam que Trump o editor poderia dar uma ordem ilegal, isso estava escrito nos painéis, isso era dito pelos locutores vendidos, nossos queridos locutores vendidos, Trump pode dar uma ordem ilegal.
E todos os fios levaram a um só lugar, a uma única fonte. A continuação onde o dinheiro estava, e a que isso tudo leva, senhoras e senhores, no próximo vídeo.